Olá, eu sou a doutora Jaqueline Dias, sou dentista e proprietária do espaço Doutora Jaqueline Dias e dos aparelhos estéticos Alim. Também sou carinhosamente conhecida como a fada das lentes de contato. E muito honrosamente eu aceitei o convite da minha amiga Camila Farani para montar essa aula onde eu ensino você a crescer e escalar uma clínica odontológica. Vale ressaltar que hoje eu vivo exclusivamente da odontologia e amo o que eu faço, mas nem sempre foi assim. Antes de tudo, você precisa definir que tipo de profissional você quer ser. Você quer ser um profissional autônomo, dono de um consultório, ou você quer ser um empresário da odontologia e montar uma rede de clínicas odontológicas ou uma clínica odontológica? Seja qualquer que seja a sua definição, todos os pontos que eu vou colocar para você são fundamentais para o crescimento e sucesso da sua empresa. É importante ressaltar também que eu coloquei esses pontos em tópicos apenas por um caráter didático, mas todos eles são importantes para o crescimento da sua empresa e não tem um ponto maior ou mais importante do que outro. Em alguns pontos eles até se confundem. Primeiro ponto, público-alvo. Você precisa definir o público-alvo para que todas as suas ações sejam direcionadas e focadas para as características do público que você quer atrair para a sua clínica. E essas características estão relacionadas às questões econômicas, sociais e geográficas, dentre outras. Segundo ponto, definição do local. Se você lá no público-alvo detectou que dentre as características do seu público, ele prefere ter um tratamento mais barato do que um local de luxo, você não pode montar sua clínica odontológica em um shopping que tem um aluguel caro, que tem um condomínio caro, já que você não vai poder embutir esses custos no tratamento. Ao contrário, se você detectou no seu público-alvo uma característica de que ele não abre mão do conforto, está disposto a pagar por isso no tratamento, você tem que buscar um local que ofereça esse tratamento, esse conforto para o seu paciente. Na questão geográfica, você precisa entender qual é o tipo de transporte, por exemplo, que seu paciente utiliza. Ele gosta de andar de carro, ele prefere o ônibus, ele prefere metrô. E observando essas características, então você vai montar sua clínica de acordo com a preferência do seu público. Na questão social, que é um outro exemplo que eu dei, você vai tentar entender o grau de instrução do seu paciente. Para isso, criar estratégias de abordagem específica para esse público, para você não criar nenhum tipo de constrangimento nesse público que você vai atrair para a sua clínica. Um terceiro ponto, que é muito importante, definir fornecedores. Quando eu falo que é preciso você definir fornecedores, é que quando você busca um fornecedor para que ele lhe veja como um parceiro e você transforme ele também em um parceiro, você consegue muitas vezes negociar um preço bom, né, no produto que você vai comprar, nos seus insumos. Você tem que fazer com que o seu fornecedor entenda que aquela sua compra não vai ser única, que se ele investir em você, você pode ser um comprador fiel, porque você vai ser parceiro dele, tá? E esse relacionamento, ele vai se desenvolver a longo prazo. Então, ele vai ter interesse em te manter, né, como cliente. E as melhores condições, com certeza, ele vai te oferecer. Mas se você chegar para mim e falar assim, mas doutora, eu sou novo na odontologia, ainda eu não consigo comprar uma quantidade grande. Se associa com aqueles seus colegas que também se formaram há pouco tempo, ou com aquele grupo de dentistas que trabalha na sua clínica,
ou em outros consultórios, para que você possa criar um grupo de compras para você comprar em uma quantidade maior e com isso você derrubar o preço do teu produto. Lembrando a você que qualidade não está associado a preço, tá, gente? Às vezes você tem um produto de qualidade com preço barato e às vezes você tem um produto que não tem qualidade com preço caro. Então, preço não pode estar associado à qualidade. E sim, você precisa conhecer os seus fornecedores, estudar o produto que ele está te oferecendo e que você vai colocar na boca do seu paciente. Isso é fundamental, conhecer os seus fornecedores. Quarto ponto que eu coloquei aqui foi o RH. Esse ponto de RH é muito abrangente e daria até uma outra aula só para se falar de RH. Então eu vou me deter apenas a um ponto: formação de equipe. A equipe que você formar, ela tem que estar alinhada com o que você pensa, com os objetivos da sua empresa. A equipe que você formar, você tem que estar querendo crescer junto com você. Ele precisa querer também o sucesso da sua empresa, né? E uma coisa importante é que quando você faça a admissão dessas pessoas, quando você vai fazer a contratação dessas pessoas, você analise o perfil dessas pessoas para que você coloque ela na função adequada. Não adianta você colocar uma pessoa que não tem um perfil de atendimento na linha de frente para atender os teus pacientes. Assim como você não adianta você colocar uma pessoa na linha de frente que tem um perfil administrativo, assim como não adianta você botar uma pessoa que tem um perfil administrativo na linha de frente. Isso não vai funcionar. Então, formar equipe é uma coisa muito desafiadora para o dia de hoje. A gente tem percebido que, pelo menos eu percebo a todo dia que o recurso mais escasso que a gente tem são pessoas. Então, invista na sua equipe também, isso é importante, e valorize a sua equipe para que ela, para que vocês remem na mesma direção, na direção do sucesso. Quinto ponto. Como eu já falei para vocês, gente, eu coloquei esses tópicos em pontos apenas como uma questão didática, mas um não está dissociado a outro. Muitas vezes um, inclusive, está embutido em outro ponto. Mas apenas para ser específica, eu vou falar um pouquinho do planejamento. Planejamento financeiro. É uma coisa que eu fiz, particularmente, e eu vou colocar para minha experiência, e eu acho que isso é importante para você, eu definir quanto eu quero ganhar. Eu até criei um Prolabore para mim. Eu falei, eu quero ganhar isso no final do mês. E corri atrás disso. E para isso eu precisei ter bem claro quais eram as minhas despesas na clínica e quais eram as minhas receitas. É preciso, gente, saber fazer conta, tá? Por exemplo, eu vou citar um exemplo que eu fiz e que eu não tinha feito. Eu fui contar quanto eu gasto no primeiro atendimento do paciente. Isso eu não considerei nem meu tempo como profissional. Eu quis saber quanto custa uma luva, quanto custa um gorro e quanto custa uma máscara, inclusive quanto custa o papel grau que eu uso na autoclave para esterilizar o meu material no primeiro atendimento. Você sabe quanto custa isso? Pois é, eu também não sabia e hoje eu sei. Então, para você especificar, precificar a sua consulta, você precisa ter esses valores. E ainda eu vejo colegas falando assim, minha consulta é de graça. Tá errado, você tem um custo. E sem considerar a conta de água, de luz, de seu tempo que está ali para atender o custo de conhecimento que você tem para fazer o diagnóstico do seu paciente. Outra coisa que muitos colegas não se dão conta, você já procurou para ver qual é a taxa que você paga
naquela maquininha de cartão, quando o paciente fala assim, eu vou dividir isso aqui em 3 vezes. Pois é importante você saber quanto custa aquelas taxas. Se você precisa antecipar aquilo, quanto é que o banco está ficando daquele teu dinheiro, né? Então é importante fazer conta. Você já procurou saber quanto você paga quando você precisa utilizar o cheque especial? Você já procurou saber se existem linhas de créditos que podem te ajudar a comprar os teus equipamentos em vez de você se submeter muitas vezes ao financiamento que o teu fornecedor está te oferecendo? Então, são detalhes que não pode passar desapercebido para um empresário da odontologia. Então, você tem que, a partir desse momento, eu estou fazendo você pensar que você não é apenas um profissional da área de saúde, você não é apenas um dentista. Você tem que pensar como um gestor, como um empresário, tá? Outro ponto que eu coloquei aqui para vocês foi planejamento tributário. Essa questão do planejamento tributário é muito importante e também tá, como eu falei para vocês, está dentro do planejamento financeiro, tá, gente? É só por uma questão didática que eu coloquei como outro ponto. Quando eu comecei na área da odontologia, todo mês eu recebia aquele quantidade de boletos, né, de taxas para pagar. Era imposto eu não sabia nem quanto imposto era aquele que eu pagava. Não sabia nem quem era aqueles impostos. Eu só recebia do meu contador e pagava. Mas a minha história eu não vou contar aqui, vai ser em outra, quem sabe em outra oportunidade. E aí eu comecei a perceber que planejamento tributário é essencial. Você precisa conhecer os impostos que você está pagando. Você já procurou ver quais são esses impostos que você está pagando? Você sabe em qual regime tributário você está enquadrado? Você já conversou com o seu contador para saber se existe, qual é o melhor regime tributário que você pode se enquadrar como profissional de saúde para ter benefícios fiscais e não pagar tanto imposto? Pois existem regimes tributários que você pode se enquadrar, que vão te ajudar a economizar o pagamento dos seus impostos. Então, senta com o seu contador, procure entender bastante, porque parte da tua receita, eu vou te dizer, você manda para a receita. Então é importante você, ao mínimo, ter consciência quais são esses encargos e até para fechar o preço do seu tratamento, tá? Definir o preço do seu tratamento. O 7º ponto que eu vou colocar aqui para vocês é o administrativo. Lembrando para vocês que tudo que eu falei para vocês anteriormente faz parte da administração e da gestão da sua empresa. Mas um ponto que eu quero ressaltar para vocês aqui especificamente é em relação aos processos. Os processos da sua empresa, eles devem estar bastante claros e definidos para que eles possam ser replicados. E para isso você precisa ter sistemas que você pode adquirir no mercado que vai te ajudar a organizar, controlar e padronizar a sua empresa, para que na sua ausência a empresa possa continuar, ou na ausência de algum funcionário, ela possa continuar, principalmente se você pretende escalar a sua empresa, abrir novas clínicas, ela vai precisar funcionar se você tiver os processos bem definidos, e isso vai ser possível. Tá, mas se você não tiver esses processos claros e definidos, vai ficar difícil você escalar a sua empresa. Então, esse 7º ponto é muito importante. 8º ponto, treinamento. Você precisa treinar a sua equipe. Não adianta você ter os processos bem definidos, investir em sistemas e não treinar a sua equipe. A sua equipe deve refletir a alma do seu negócio. A sua equipe reflete, espelha você, dentista,
você é empresário da odontologia. Então, você precisa dizer à sua equipe como você quer que ela atenda o seu paciente. Desde a entrada dele na porta, na sua recepção, até a saída dele. E digo mais, até o pós-venda precisa ser definido para a sua empresa. Você precisa ter um padrão bastante claro e definido. Senão, como é que você vai poder escalar a sua empresa e manter a qualidade que você exige como profissional? Isso você só consegue treinando a sua empresa constantemente, qualificando a sua equipe para que ela atenda, né, sua maior riqueza, né, que são os seus clientes, com um padrão de controle que você exige, né? Nono ponto é o marketing. O marketing ele tem um conceito muito abrangente. O marketing ele vai dar uma identidade à tua empresa e vai te ajudar a atrair aquele público que você definiu para dentro da sua empresa. Mas aqui eu vou apenas me deter à questão de comunicação com o teu público através da exposição do teu trabalho, divulgação do teu trabalho. Ou seja, o marketing, você deve procurar uma empresa de comunicação para que você possa apresentar ao público o trabalho que você faz dentro da sua empresa. Ou seja, você deve buscar uma empresa de comunicação para que você possa divulgar o seu trabalho. As pessoas precisam te conhecer, né? E para isso você precisa ter uma comunicação visual, uma comunicação desse trabalho com o teu público, né? Para isso você precisa, né, mostrar ao público o trabalho que você faz. Hoje a gente sabe que as redes sociais é um meio de divulgação de um trabalho muito bom, né, e muito amplo, mas ela precisa ser usada de forma sábia e de forma positiva. Muitas vezes eu vou procurar algum profissional, a primeira coisa que eu busco é a rede social dele, né? É o Instagram, o Facebook. E às vezes eu me deparo com postagens pessoais em páginas profissionais, né? Então você tem que saber o que é que você tem que postar na sua página profissional e o que você tem que postar na sua página pessoal. E isso, uma pessoa especializada em comunicação visual vai poder te orientar para que o seu marketing seja usado de forma positiva para atrair aquele público que você deseja atender no seu consultório ou nas suas clínicas, tá? Então, eu coloquei esse ponto muito específico do marketing, lembrando que esse conceito é muito maior, né? Então, se você tiver condição de ter realmente uma empresa que faça uma estratégia mais ampla de marketing, isso é muito bom, é muito importante, né? 10º ponto. Eu não vou me aprofundar muito nessa questão que eu vou colocar para você, que é a tecnologia, porque hoje eu, doutora Jaqueline Dias, considero isso quase uma especialização da odontologia. Hoje tem profissionais que eles estão se especializando simplesmente no uso da tecnologia voltada para a odontologia, para você ver como isso aí está avançado, né? Hoje tem profissionais que você busca no mercado só que sabe usar os softwares de desenvolvimento para tratamentos odontológicos, um exemplo, tá? Então é muito importante que vocês procurem estudar, ficar antenado nesse quesito. Hoje não existe odontologia sem tecnologia, tá? Um exemplo, vou dar 2 exemplos para você. Hoje nós temos equipamentos no mercado que nos ajudam a planejar uma cirurgia de implante
E quando você chega na boca do paciente, você já consegue ser mais precisa e ter uma previsibilidade do tratamento, inclusive do resultado. Então, você diminui muito o risco de retratamento ou a necessidade de retratamento de uma cirurgia quando ela é planejada, né, com a ajuda desses equipamentos tecnológicos. Outro exemplo que eu vou citar para você são em relação à otimização do tempo. Hoje tem aparelhos tecnológicos desenvolvidos para a área da odontologia que te ajuda e muito a diminuir teu tempo de trabalho. Eu vou citar para vocês aqui o scanner, né, que hoje eu uso na minha clínica, o scanner intraoral, que hoje eu consigo escanear um paciente em 5 minutos e mandar imediatamente através do sistema isso para o meu laboratório, assim que eu escaneio, e o trabalho dele já começa a ser produzido imediatamente. Uma coisa que antes eu demorava 1 hora no mínimo para fazer, porque eu tinha, né, que provar a moldeira, fazer a massinha de silicone, botar na boca do paciente, colocar o gesso, né, e depois esperar o laboratório para vir buscar aquilo com o motoboy para depois ele me trazer. Hoje eu faço isso em 5 minutos. Sem falar que durante todo esse processo de colocação de gesso, eu tinha que disponibilizar uma funcionária para fazer isso. E hoje, essa funcionária, ao invés de estar vazando gesso, está fazendo um outro serviço, né, para aumentar, enfim, outro serviço mais objetivo na minha clínica, né? Então, é mais um exemplo que eu quero dar para vocês. Não existe, volto a falar, não existe odontologia sem tecnologia. Gente, eu sei que no Brasil, vocês vão falar para mim, doutora, mas esses equipamentos, um scanner intraoral é muito alto. Eu sei, gente, eu sei que o Brasil ainda é um país que não nos beneficia, né, com condições de trazer esses equipamentos, né, com custo mais baixo. Ainda a gente não tem muitos equipamentos nacionais desenvolvidos como a gente encontra aí na Alemanha. Mas, gente, isso é investimento. Às vezes você pensa que você está gastando muito, mas o que você vai ter em redução do seu tempo vai lhe beneficiar em atender mais pacientes. Se você não tem condição, faz como eu falei naquele tópico dos seus fornecedores. Se associa, procura colegas que também tenham necessidade de comprar esses equipamentos e compra em parceria, né? Um dia fica na clínica de um, outro dia fica na clínica do outro. Enfim, vocês fazem esse revezamento, mas é importante que vocês, se vocês querem ser uma empresa competitiva, vocês precisam ter a tecnologia como aliada. É muito importante isso. O último ponto que eu vou falar para vocês, eu não coloquei em tópico, porque é uma coisa que não se ensina, né? Eu não posso ensinar isso para você. Isso é uma coisa que você tem que buscar. É uma coisa que está dentro de você. Você tem que refletir e você tem que a cada dia se exercitar, que é a humanização. Então você tem que se exercitar a ser uma pessoa melhor. Você tem que se colocar no lugar do seu paciente. Você tem que entender a necessidade do seu paciente, né? Às vezes eu vejo paciente, alguns colegas falarem assim para mim, um colega falando assim para mim, aquele paciente é chato. Eu fico olhando assim, gente, como pode dizer que o paciente é chato? Não existe paciente chato, gente. Existe um paciente com problema mal resolvido e a responsabilidade é sua. Às vezes ele está até satisfeito com o tratamento que você deu, mas ele não está satisfeito com o atendimento que a sua recepcionista deu. Então procure ouvir seu paciente, procure entender seu paciente. Muitas vezes ele vem para a sua clínica falando que está com dor, às vezes você bota na sua cadeira e ele fala, mas a dor passou. Você tem que entender que às vezes ele quis simplesmente estar ali perto de você, quis te ver. Eu adoro, às vezes tem pacientes que eu atendo na minha clínica que falam assim, doutor, eu passei aqui só para te dar um beijinho.
Aí eu vou virar e falar, ai, vem encher meu saco? Não, eu amo. Às vezes eu marco uma consulta de 30 minutos, 1 hora, e eu fico 3 horas conversando com o meu paciente. Eu gosto de estar com o meu paciente. Eu amo o meu paciente. Eu amo ser dentista. Você tem que amar aquilo que você faz. Você tem que fazer com amor. E eu não falo isso apenas em relação ao meu paciente. Eu falo em relação ao meu funcionário. Eu sei que muitas empresas e muitos cursos falam aí, né? Que os problemas têm que ficar para fora, que o seu funcionário não pode trazer problema para dentro da empresa. Tudo bem, eu concordo, né? O meu paciente não tem nada a ver com problema meu e nem do meu funcionário. Só que você está lidando com pessoas, você não está lidando com robôs, né? Você não pode chegar para sua secretária que está sofrendo e que está chorando, que brigou com o marido, brigou com o namorado e falar assim, enxuga o choro, agora quero que você vire um robô e atenda meu paciente. Bem, isso não vai acontecer, porque ela está mal. Então você precisa chegar e ser humana com aquela pessoa. Dá um abraço nela, dispensa um pouquinho do seu tempo para conversar com ela, para dar um abraço nela, para dar um beijo nela e para dizer para ela que vai ficar tudo bem. Prepara ela para atender o teu paciente. Faz com ela o que você gostaria que ela fizesse com o teu cliente ou que fizesse com você. Outra coisa que eu vou falar para você importante e que é um segredo meu, mas eu vou contar. Sabe aquela garota ou aquele rapaz que chega na tua clínica, todo bonitinho, maquiadinha, né, de saltinho, rodou o dia inteiro no sol quente para pegar aquela tua assinatura ali para dizer que te visitou? Pois é, representante comercial. Trata bem. Às vezes eu atendo algumas representantes comerciais que falam para mim, doutora, eu fiquei 1 hora esperando na recepção, 2 horas esperando na recepção e o dentista não me atendeu. Gente, na minha clínica isso não existe. Uma representante comercial não fica mais de 1 minuto ou 2 minutos sem atendimento na minha clínica. E tem que dar cafezinho, tem que dar água, tem que dar chazinho, tem que ser recebida como príncipe ou princesa. E se eu não posso atender ela naquele momento, eu saio. No mínimo um abraço meu ela vai ter. E eu vou fazer com que ela me entenda por que eu não posso atendê-la naquele momento. E vou marcar um tempo exclusivo para entender e conversar com ela. Sabe por quê? É ela que vai te linkar com o diretor, sabe? Com o presidente da empresa. Sabe aquele pontinho que eu coloquei lá para você de fornecedor? Pois é. Ela pode ser o papel fundamental para isso, tá? É ela que vai dizer, quando tem uma campanha, vai dizer, olha, não esquece da doutora Jaqueline não, tá? Essa promoção, eu quero que ela faça parte, tá? O diretor da empresa, ele vai vir aqui, é para pagar teu almoço, viu, Braulio? Um recado aí para Zé Augusto, para o Fábio, tá? Agora, meus amores são as minhas representantes, tá? Aproveitando para mandar um beijo para Názara, para Melisa, que todas as outras se sintam representadas por essas duas que, assim, são representantes que moram no meu coração e que eu tenho uma gratidão eterna, porque foram elas que me apresentaram os diretores e os presidentes das empresas que hoje eu sou parceira, tá? Então, a minha gratidão a essas meninas que vieram aqui, tá? Sentaram na minha recepção e tiveram a paciência de me receber. Eu que me sinto honrada delas terem me recebido e não eu ter recebido elas, tá? Então, de todos os pontos que eu coloquei para você, essa parte que eu tratei agora no final de humanização, eu confesso para vocês que eu acho que foi o grande segredo do meu sucesso. Porque, como eu falei lá no início para vocês, que hoje eu vivo exclusivamente da odontologia, no meu início não foi assim. Eu não tinha meu público-alvo definido, eu não tinha... eu defini meu local antes de definir meu público-alvo. Eu não tinha um planejamento tributário, eu não tinha um planejamento fiscal,
Eu não tinha nada disso, eu não tinha um marketing, eu não tinha meus processos bem definidos. Nenhum daqueles pontos que eu citei para vocês, eu tinha. E chegou um momento que eu olhei e falei assim, gente, eu não sou uma dentista bem-sucedida. Ou eu saía da odontologia, ou eu precisava me reinventar. E foi onde eu busquei organizar aqueles pontos fundamentais hoje para dizer para vocês que eu sou uma dentista e eu tenho uma clínica bem-sucedida. Eu cresci e hoje eu consigo escalar a minha clínica odontológica, mas eu precisei me reorganizar. Mas uma coisa que eu nunca deixei de ser foi humana. Eu acho que o segredo de naquele momento, onde eu não tinha nada daqueles pontos organizados, foi esse que me manteve, foram os meus pacientes. O carinho que eu tinha com eles, eles me retornaram sempre. Os meus parceiros, os meus fornecedores, as minhas representantes, a minha equipe. Tá? Então, esse foi o segredo do meu sucesso. Mas não era suficiente. Obviamente, não adianta também você ser humana, boazinha, queridinha, sem ter aqueles pontos definidos, tá, gente? Não é isso que eu tô falando aqui. Eu tô falando da importância da humanização de você como profissional, seja na odontologia, seja na engenharia, seja na economia, seja na medicina, seja em qualquer ramo de atividade que você queira exercer, você tem que ter empatia. Eu espero que de alguma forma eu tenha contribuído, né, para o crescimento de vocês, né, e que vocês consigam detectar os pontos fortes e os pontos fracos da empresa de vocês para que vocês consigam ou potencializar ou ajustar para se tornarem um profissional bem-sucedido, assim como hoje eu me considero uma profissional da odontologia bem-sucedida. Muito obrigada. Meu contato está aí. Qualquer dúvida pode entrar em contato. E me convida também para tomar um cafezinho na sua clínica, que eu vou ficar muito honrada, tá? Beijo a todos.